Essa questão trata de dois experimentos, experimento A e experimento B. Esse experimento realizado com dois tipos de células. Todos os dados do enunciado da questão estão resumidos nessa tabela. Experimento A tem baixa concentração de oxigênio. Então, o experimento A tem baixa concentração de oxigênio. O experimento B tem alta concentração de oxigênio. Nós temos aqui alta concentração de oxigênio. Porém, tanto o experimento A quanto o experimento B estão sendo tratados com o mesmo substrato, cloreto de sódio e glicose, como é visto aqui no experimento B também. Então, a nossa variável no experimento é a concentração de oxigênio. A conclusão do experimento está nesse trecho aqui do enunciado da questão. Foi retirado para facilitar nossa observação. Vejamos. Foi observado no experimento A, quem é o nosso experimento A? Aquele que tem baixa concentração de oxigênio, que a concentração de glicose na solução que banhava as células 1 era maior que a da solução contendo as células 2. Então, ficou concentração de glicose da célula 1 foi maior que a concentração de glicose da célula 2. O amarelinho é a célula 1, o branquinho aqui é a célula 2. E esse ambiente aqui em azul é representado pela concentração de glicose. Então, primeiro dado, a concentração de glicose da célula 1 ficou maior que a concentração de glicose da célula 2. Essa foi a primeira conclusão que se deu do experimento A. Mas tem mais um detalhe. E esta era menor que a concentração inicial. Esta ele está referindo à concentração de glicose da célula 1. A concentração de glicose na célula 1, no início do experimento, estava alta. No final do experimento, ficou menor. Está aqui. Então, concluiu que a célula 1 consumiu glicose mesmo em baixa concentração de oxigênio. Porém, quem consumiu mais glicose foi a célula 2. Essa foi a conclusão do experimento A. Vamos ver o experimento B. No experimento B, que tem alta concentração de oxigênio, foi observado que a concentração de glicose na solução das células 1 era igual à das células 2. Então, a primeira conclusão. Concentração de glicose da célula 1 foi igual à concentração de célula 2. Tem mais uma informação. E esta era idêntica à observada no experimento A para as células 2 ao final do experimento. Então, eu tenho que a concentração de glicose na célula 1 do experimento B foi igual à concentração de glicose na célula 2 no experimento A. Está aqui. Se a concentração de glicose na célula 2 é este daqui, então significa que a célula 1 no experimento B é igual a esse daqui, a célula 2. O que nós concluímos aqui? Que quando aumentou a quantidade, a concentração de oxigênio, a célula 1 consumiu mais glicose. Em baixa concentração de oxigênio, ela consome menos glicose. Vamos verificar as nossas alternativas. Célula 1 e 2 obtiveram energia a partir de substratos diferentes? Não. Vimos lá na tabela que o substrato é o mesmo, cloreto de sódio e glicose. As células 2 têm maior demanda de energia que as células 1. Não temos dados para isso. Nosso experimento não foi em relação à demanda energética. Células 2 consomem mais oxigênio que as células 1. A mesma coisa. Nós não temos dado para avaliar o quanto que foi consumido de oxigênio. Células 1 são incapazes de consumir glicose. Errado, acabamos de verificar que tanto em baixa concentração de oxigênio quanto em alta, a célula 1 consumiu glicose. Só que no experimento B, ou seja, em alta concentração, consumiu bem mais. Células 1 realizam o metabolismo aeróbio, ou seja, ela só tem o seu metabolismo na presença de oxigênio. Então, a célula 1, quando foi colocada em um ambiente bem mais rico de oxigênio, ela consumiu bem mais glicose do que antes. Então, resposta correta, letra A. Questão encerrada.